Pame jajeroia, tukumbo guero marama, tukumbo guero marama, nyande pame nyani motura, nyande pame nyani motura, nyani. Aruporã, Pamaelpé. Meu nome é Juliana, em português. Indígena é Cunhã Potaju, do Tupi Antigo. Seria como se fosse a primeira flor que Nhanderu fez, né, quando ele estava fazendo o mundo. Seria a flor amarela. A minha etnia raiz é Caiapó Meridional, né, mas eu vivo hoje numa aldeia Tupiri-Guarani, com meu esposo. E então toda essa parte espiritual e tradicional vivo com ele, porque os caiapós, na verdade, meridionais estão quase todos extintos. E hoje eu tô com ele, faço parte dessa egrégora, né, espiritual dentro da tradição tupi-guarani. Aruporã, Pamaelpé, Tirarama Watatá, Titecuapé Saguera. Eu falei bom dia a todos, né? Meu nome indígena é o Awatatá, em português Alaf. A tradução do nome pode ser em duas coisas, como homem fogo ou chama sagrada. Os nomes indígenas a gente recebe dos nossos mais velhos, a gente não é traduzido pelo nome em português, não. A gente recebe dos nossos mais velhos. Hoje a gente está contando um pouco da nossa história na terra Piaçaguera. A aldeia Piaçaguera, ela tem uma história que foi retomada em 2000. Fez a retomada, era mineração de areia. E a gente nossos mais velhos fez a retomada da terra, né? E deu o nome de Piaçaguera. Piaçaguera, na tradução, é por onde os mais velhos passavam. E voltando muitos anos atrás, em 1500, aqui de São Vicente até o Vale, aqui onde que a gente está, ficava a parte dos escravos, da parte indígenas. Então, aqui em Peruíbe ficavam os quilombolas, que tem até a parte histórica lá. E a gente fez essa retomada da terra em 2000. Aqui foi onde que começou tudo. Aqui é onde que veio nossos mais velhos. Mais pra frente a gente vai mostrar onde que é o aldeamento da terra, onde que começou, onde que eles ficaram a primeira vez, onde que foi feita a primeira ao Guatsu, que é a nossa casa de reza, o pajé, o morô, né? Não tinha quase nada, era só mata, e as matas que vocês veem hoje, elas eram todas de menos de 50 centímetros por causa da mineração. Degradou muito essa terra. E até hoje a gente sofre com isso, mais de 24 anos de retomada. Hoje, graças a Nhanderu, a gente está tendo a questão dos animais de volta. Tem o tatu, tem o largato, estamos tendo a onça, que fazia anos que a gente não via. Ela está voltando, trazendo essa energia dela, né, que a gente tem a onça como sagrado, não só ela, mas como todos os animais. Mas a onça, na nossa tradição, é um animal muito sagrado, né? A força dela. E ela começou a se achegar de novo. E até atualmente a gente não caça para preservar, trazer os animais. E também a gente não caça porque tem os animais que é a comida da própria onça, né? Porque se a gente pega a comida da onça, ela vai pegar o quê? As nossas filhos, nossos animais. E a gente tem esse respeito, né, atualmente. Aqui, na terra Piaçaguera, é a terra aldeia mãe, onde que começou tudo. Aqui, exatamente onde que a gente está, aqui foi feita a primeira casa de reza, nossa, nesse espaço. Você vê que o mato aqui até é baixo, ele não é alto. E já faz 24 anos que ele não cresce mais que isso. Aqui foi feita a casa de reza, ficava o pajé, né? E os nossos mais velhos se acamparam nessa parte. Para o começo de tudo, né? Da retomada da aldeia. Aí não tinha água, não tinha luz, banheiro não tinha. Questão de fogo, era fogo de normal, né? Foguinho que a gente faz para estar reunindo, né? Conversando, tomando as decisões.
E quando tem a cintia de Boraí, a gente vinha até o espaço, né, nosso, que era aqui. Aqui é onde que começou tudo. Aqui foi onde começou a Terra Piaçaguera, a retomada, né? Aí daqui a gente começou a ir tomando conta dos outros espaços. Aí a gente foi para mais para frente, tomando conta daquele espaço e foi de pouco em pouquinho. Mas não foi fácil, né? A retomada. Porque tinha muito não indígenas que tomavam conta. Tanto que teve embates direto com eles, que eles eram como se fosse segurança, cangaceiros, não sei o nome, certo, de falando, que usavam as armas de fogo, né? Chegavam a atirar mesmo para cima. E a gente não usa arma de fogo, né? A gente tem os nossos próprios materiais tradicionais, que são a flecha, a zarabatana, e assim que a gente ia. E muitas vezes acabava sendo ferido nesse embate. Aí voltava, fazia a cura com as ervas e esse foi o nosso início, né? Onde tudo começou. E até hoje a gente encontra algumas coisinhas que foi deixado nos nossos mais antigos aqui. Tanto que aqui a gente não nasce, não faz uma casa, que esse espaço ficou um espaço bem sagrado, né? Como foi a primeira Oguaçu, de toda a Terra Piaçaguera, foi a primeira Oguaçu aqui. Aí você vê como o mato é mais baixo e ali em cima, onde que ficavam as barraquinhas com lona. Os nossos nigérios vinham fazer as barraquinhas de lona, porque como era questão de retomada e às vezes as pessoas vinham, esses indígenas vinham para cima, tinha que juntar tudo de uma vez e correr, para não vinha morrer, né, a ser assassinado, ou mesmo, como havia muito ainda, e há até hoje, a questão do estrupo, né? Aí tinha que pegar os filhos, as crianças e correr mais para dentro do mato. Aí quando ele saía, voltava, montava tudo de novo, e assim foi a nossa luta para a retomada. E até hoje ainda tem essa luta, porque a gente tem os não indígenas que invadem a nossa terra, né? A gente tem até hoje ainda essa luta, nunca acabou, né? Quem fala que acabou, não, nunca acabou a nossa luta. Tanto que não só aqui com a gente, né? Explicando um pouquinho mais, não é só com a gente, tem os nossos parentes também de outras terras que sofrem até hoje, né? E a questão também muito que pegam, aproveitando para falar, é a questão da característica, né? A gente sofre muito até hoje porque as televisões mostram uma característica. A gente são mais de 305 povos, mais de 305 fisionomia diferente, mais de culturas, né, etnias. A gente somos diferentes um do outro. A gente nunca vai ter a mesma aparência, nunca vai ter o olho puxado, porque em 1500 teve muitos estrupos, indígenas foi para a terra de outro, porque a sua aldeia foi totalmente devastada, né? Foi totalmente isolada, muitos pajés foram mortos, e acabou tendo a mistura, né? E por isso que a gente não tem um traço. A gente sim tem 305 traços, 305 povos, mais de não sei quantas línguas faladas, né? E não tem uma fisionomia. Aí pegam essa fisionomia de que a televisão acaba mostrando, que é do pessoal da parte mais de cima lá do Amazonas, do Xingu, e pensa que todo mundo é igual. E tem gente que até hoje não sabe que em São Paulo, na Baixada, existem povos indígenas. Que a gente luta e resiste até hoje, e existe. A gente somos, aqui na Terra Piaçaguera, a gente tem 12 aldeias na Terra Piaçaguera. Desde quando foi retomada, foi ocupando esses espaços para não haver invasão, né? E tomando conta do espaço. Atualmente a gente somos 12 aldeias aqui, né, na Terra Piaçaguera. E a aldeia Piaçaguera, aldeia mãe, ela fica localizada no litoral de São Paulo, aqui em Peruíbe, né? E muita gente passa pela aldeia. Literalmente, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, ela corta a aldeia no meio. Tem gente que passa e nem sabe que aqui tem indígena. E ainda tem gente que fala, tem a briga até hoje, porque
como a gente toma conta desse espaço, a gente usa os espaços já abertos para fazer os plantios. E não só isso, a gente não faz desmatação, né? Porque a gente cuida da mata, não para a gente só, mas para o ar que todos respiram, né? Não só para a gente. Se acabar as matas, acaba os ar. Se acabar os indígenas, né? Acaba as matas, começa a crescer cidade, e daqui para frente, depois que acabar os indígenas, acabar as matas, o que vão respirar? Né? Porque quem faz a transmutação do ar são a natureza, as árvores, os animais, né? Que tem esse cuidado todo. A abelha, o pássaro, né? Que come uma frutinha, vai lá, faz a parte dele e nasce uma árvore. E os animais que cuidam da parte da terra, né? Da decomposição, faz esse tratamento todo, né? Explicando um pouquinho, né? Sobre a questão nossa, né? Que a gente sofre, né? Essa invasão, né? Toda. E explicando também que o fato que ocorreu também aqui, né? Que aqui a gente sofreu bastante. Não foi, como o pessoal pode estar parado a pensar, foi mil maravilhas, não. Foi sofrido, teve choro, teve embate. Teve muita coisa que aconteceu para sofrer, para a gente não ter a retomada da nossa terra, né? Graças a Minderu, hoje a gente tem a nossa terra, ela é demarcada, mas a gente sofre ainda. Não porque a gente tem a nossa terra, mas pelos nossos parentes que lutam por suas próprias terras ainda, e não vê parente sendo morto, casa de reza sendo queimada. A nossa casa de reza aqui foi derrubada pelos homens indígenas na época. Foi derrubada, se eu não me engano, que eu me lembro, foi 2 ou 3 vezes e a gente reconstruiu. Aí até depois que a gente teve a retomada, a gente mudou lá pra frente. Marangatu,
Satu Imanagato Nyande Zarurarui. Upai omae maramo Nyande Pame Jajeroia. Upai omae maramo Nyande pame Jajeroia. Tucumbó, güero, marama. Tucumbó, güero, marama. Nyande pame, nyani motura. Nyande pame, nyani motura. Nyani motura, nyani motura. Upai omae maramo Nyande Pame Jajeroia. Upai omae maramo Nyande Pame Jajeroia. Tucumbó, güero, marama. Tucumbó, güero, marama. Nyande pame, nyani motura. Nyande pame, nyani motura. Nyani motura, nyani motura. Mai no imiri ataki akweju. Oje unyanderu apu bombeu. Mai no nyanderu ombu. Mai no upu upu ta. Upu upu ta. Mai no imiri ataki akweju. Oje unyanderu apu bombeu. Mai no nyanderu ombu. Mai no upu upu ta. Upu upu ta. Omimbo, mimbo pora, omimbo pora, nyanderu rakare, oera, oera. Omimbo pora, nyanderu rakare, omimbo pora, oera, oera. Omimbo, mimbo pora, omimbo pora, nyanderu rakare, oera, oera. Omimbo pora, nyanderu rakare, omimbo pora, oera, oera. Omimbo, mimbo pora, omimbo pora, nyanderu rakare, oera, oera. Omimbo pora, nyanderu rakare, omimbo pora, oera, oera. Omimbo, mimbo pora, omimbo pora, nyanderu rakare, oera, oera. Omimbo pora, nyanderu rakare, omimbo pora, oera, oera. Jagata Saperupi Borairawa Borairawa Jagata Saperupi Borairawa Borairawa Jagata Saperupi Borairawa Borairawa
Nyandaru. Nete. Oi. Explicar um pouco sobre os nossos cânticos, né, da nossa tradição tupi-guarani. A gente sempre canta para Nyandaru, sempre pedindo boas energias, a limpeza, que nem no a gente está pedindo a energia de Nyandaru, que para nós para vocês é Deus, né? Só que nós, a Nyandaru, abrange tudo, não só o grande espírito, que a gente fala que é Deus, mas a natureza,
a terra, as árvores, porque na nossa tradição a gente tem esse branjo de conhecimentos, né? Tem os guardiões, que também ajudam a gente na terra, que são nossos ancestrais, que vem. O Boraí, vamos começar pelo Ningaraí. Ningaraí é o cântico que a gente etua as palavras. Ou Tupaim. Tupaim, uma maramó. Aquele gesto que você vê na questão que a gente está cantando é a limpeza. Você pega de cima e vem para baixo. Esse é o Ningaraí. O Boraí, a gente, na tradição, a gente não aprende. Assim, passado o meu mais velho canta, eu vou cantar o mesmo Boraí que ele. Não, isso vem de ancestrais que já se foram. Eles vêm em sonhos e pode ser qualquer pessoa que vai sentir. E cada um tem um Boraí diferente. E em respeito, quando as mulheres estão entoando Boraí, os homens ficam atrás, fazendo essa segurança, porque ali ela se abrange, né? O espiritual, na tradição nossa, ela se abre para tudo, vira tudo e tudo é ela ao mesmo tempo. Ela tá aqui e não tá, mais ou menos. Estou explicando, né? Tanto que a gente não consegue definir se a gente está cantando muito alto, se a gente está cantando muito baixo, se a gente está andando, se a gente está parado. A gente não tem essa definição, porque não tem como explicar mais ou menos o que a gente sente. A gente sente a energia de tudo ao mesmo tempo. A gente se abre, como eu posso explicar? A gente se abre para tudo e tudo se abre para a gente vira tudo e tudo a gente ao mesmo tempo. Acho que é um termo mais fácil de estar explicando, porque uma explicação lógica mesmo não dá para explicar. A sensação na hora, né? Isso é um pouco o que a gente tem como explicar sobre a questão dos cânticos. Tanto que o Boraí, ele não tem as palavras. O Boraí é só o som que vem de dentro da gente, né? Ele não tem as letras, né? Ele tem uma só e fica nela, vai durante horas. Tem vezes que você vira a noite nele, ou às vezes você fica 1 hora, 2 horas, depende do momento que tá sentindo ali, né? Aí e quando está sendo entoado o Boraí, a gente faz o silêncio, né? E a gente canta ele geralmente nos espaços sagrados, que nem a gente tem o Ambá, né? E também na casa de reza. A gente sente de cantar, né? Porque a gente não é uma coisa marcada, a gente vai chegar, vai sentar, hoje eu vou cantar um Boraí. Não, isso não é marcado, né? A gente pode estar cantando, pode estar conversando na roda da fogueira, na conversa assim, contando das aventuras que teve, né, no dia a dia. E na hora pode sentir de cantar. Não precisa ser um adulto ou um mais velho, mas também pode ser uma criança que teve o sonho e sentiu de cantar e é respeitado normalmente como se fosse o mais velho. Na hora que ela está cantando o Boraí, né? E na hora que está sendo conversado. Porque é um grande ensinamento para a gente, né? O Boraí ensina muita coisa, limpa a gente, traz essa energia, né? Para a gente estar nos curando, nos purificando, né? No Boraí. Vou explicar um pouco sobre o olho de boi, que é essa sementinha aqui dentro. Essa sementinha aqui. Ela, quando ela tá fechada, ela tem um monte de espinho. Essa casquinha dela que tá fechada, tá vendo? Essas coisinhas marronzinhas, é um monte de espinho. Tanto que na hora que pega ela gruda todo na mão. E quando você, para tirar ela, você tem que passar no cabelo. No cabelo, que o cabelo que vai soltar todos esses espinhos. E o olho de boi, para nós, é uma semente também muito sagrada.
porque ela faz a nossa proteção, tira tudo aquilo que é de inveja, tudo aquilo que é de ruim, né? A gente usa eles nos colares. Tanto que minha esposa, Juliana, está usando o transversal, que faz essa parte dessa proteção. Ela usa 3. E o olho de boi tem 2 espécies. Tem essa, que é o mais escurinho, que é preta, e tem um marronzado meio avermelhado. E ela já não tem essa mesma estrutura dessa casca. A do outro ela é mais gordinha, né? Ela é mais gordinha, ela não tem esses espinhos. E aqui, aproveitando para falar, além do olho de boi, a gente também tem uma muda de pé de jambolão. O pé de jambolão é uma das árvores mais sagradas também pra gente. Porque o jambolão, além de ele dar o fruto pra gente comer, é um alimento para os animais e também é conhecido como, na energia dela, conhecido como a árvore do amor, né? Ela traz essa amorosidade, esse carinho, né? Ela vem trazendo essa força. Tanto que também pode ser feito o banho, que é da cabeça para baixo, né? Você não usa, na hora de fazer o banho, você não coloca, você ferve a água, né? Só que você não pode ferver com a planta já, com a folha. Porque a folha, se você ferver, como ela é frágil, ela vai perder todos os nutrientes. Você tem que deixar a água ferver, desliga e coloca a folha e abafa. Diferente do cipó. O cipó caboclo. O cipó já é uma madeira mais dura, né? Aí sim, aí você coloca na... Oi? Cipó, semente e raiz. Cipó, semente e raiz. São que tem os caules mais duros, né? Aí sim, você coloca para ferver junto, do começo até ela ferver. Aí a água muda de cor. Aí após isso, para você adicionar as folhas, você desliga e coloca a folha para poder trazer esse nutriente dela, né? Aí você abafa e deixa uns 15 minutinhos. Aí você pode fazer o seu rezo, né? Na sua intuição que você sentir para aquilo que você quer estar pedindo. E tem as várias ervas para isso, né? Quer estar explicando mais um pouco? O jambolão, quando a gente fala sobre amor, né? O que é mais importante a gente falar não é só sobre o amor romântico, né? Amor afetivo, né? E apesar de existir, né, lendas, né, sobre isso, mas o jambolão, a folha do jambolão é principalmente dentro do amor primordial, que é o amor próprio, né, o amor universal. Porque sem o amor a gente não é nada, né? Então a gente precisa sempre trabalhar o amor universal, né, o amor primordial, o nosso, e depois, né, tá expandindo isso, né? Mas existe a lenda que aqui, né, na aldeia, muitos casamentos já aconteceram porque mulheres solteiras, né, ou geralmente as mulheres, elas abraçam o jambolão. E quando elas abraçam o jambolão, elas vão encontrar o grande amor da vida delas. Então é uma lenda aí. A diferença do cipó caboclo, a gente diferencia ela no meio da mata, né? Porque você tem que achar ele aqui. Aqui eles são vários cipó. A diferença do cipó caboclo é que ele é vermelho. E ele não tem a fibra, né? Ele é meio trançadinho, mas não tem a fibra. Eu acho que aqui dá pra ver melhor, ó. Aqui assim, ó. Na hora que você limpa ele, ó, ele é vermelho. Entendeu? E dentro dele, a diferença dele é que ele é uma madeira reta. Os outros cipó é um monte de fibrinha interna. E ele não é fácil de quebrar. Tanto que a gente tem que cortar ele. Aqui, ó. Ó, ele não tem, ó, ele é um cipó reto. Entendeu? A diferença de eu pegar quer ver? Um outro cipó aqui, ó. Além dele ser maleável, ele é cheio de fibrinha. Ó. Aqui dentro você vê as fibras. E ele é mole. O cipó caboclo ele já é duro. Essa é uma das diferenças que ele tem. E fora a cor dele, né? Que ele é meio avermelhado, meio alaranjado. Também diferencia bastante na questão da natureza ele. E de ser um dos cipó mais fortes que tem. Esse cipó desse tamanho ele já aguenta meu peso, né? Se eu for pegar outro cipó desse mesmo grossura, sendo de outra espécie, ela já não aguenta.
a força que ele tem para ele estar firme na terra, ele te deixa centrado e firmado no chão, né? Te dá o foco. Né? E é um cipó que ele é muito interessante, porque ele vem raiz, né, na terra, né, bem forte, e ele não vai só na terra, né? Ele vai subindo para tudo que é lugar. E na parte de fitoenergia, né, que seria parte de banho, né, de erva, o cipó caboclo é aquele que traz para nós o pé no chão, traz para nós a firmeza, né, do pé no chão e o direcionamento, né, porque o cipó, ele vai subindo nas árvores, né, conforme está perto dele, e isso traz na nossa vida a gente conseguir, né, enxergar as possibilidades rotineiras da nossa vida como oportunidade. Então o cipó caboclo, ele firma e ele direciona, né? O cipó, como foi falado, né, antes, cipó, semente e raiz, a gente ferve primeiro ele, né? E a hora que a água já estiver bem escura, apaga o fogo e coloca as folhas, né, as demais folhas que você estiver fazendo um banho. Deixa abafado uns 15 minutinhos e depois pode estar sendo usado, né, da cabeça para baixo, porque não tem cunho religioso. A gente está falando, né, de um banho de ervas dentro da tradição. O cipó caboclo, ele tem uma questão específica dele, né? Você explica melhor essa parte? Então, o cipó caboclo é aquilo que eu também expliquei um pouquinho quando eu estava tirando. Ele, né, ele é duro, né? Como eu falei, ele é duro e ele não é fibroso. Ele é uma madeira reta. Ele é uma madeira super reta. E também ele pode ser usado também não só na parte energética de banho. A gente também faz o filtro dos sonhos com ele, né? A gente dobra ele assim, ó. Pode ver que ele não quebra. A gente dobra ele e faz o filtro dos sonhos, que a gente usa para fazer as limpezas. Pode ser tanto colocado dentro de casa, na porta, em cima da cabeceira da cama, para fazer essas limpezas, né? E a diferença dele é que ele é avermelhado. Ele tem essas casquinhas avermelhadas. Porque cipó tem muitos, né? Quando a gente vai entrar no mato, tem muito cipó. Mas é importante a identificação dele, né? O quanto ele é mais avermelhado, né? Ele não quebra fácil, né? Como eu estava explicando. Então a gente usa ele não só no banho, como nos ambientes ou nas coisas, né? O exemplo que eu dei ali no ambá, né? No início, uma parte do nosso ambá é feito do cipó caboclo. Por quê? Porque é a firmeza, é esse direcionamento, no caso ali para Nhandeiro Tupã, né? Outra coisa que pode ser usado com o cipó caboclo, como um amuleto, né? Você pode quebrar ele, cortar um pedacinho e usar junto ao corpo. Principalmente as pessoas que, por exemplo, são muito avoadas, né? São muito dispersas, ou pessoas que têm muita ligação, né, com a espiritualidade e têm dificuldade de lidar com as coisas, né, reais, com as coisas materiais, com as coisas que são dessa dimensão, né? Então pode estar sendo usado em colares, né? Um exemplo é esse aqui meu, né? Esse aqui é o cipó caboclo. Como acaba tendo muita abertura espiritual, o cipó caboclo é o que me faz ter o pé no chão nessa dimensão, né? Porque eu vivo nessa dimensão, então eu tenho que estar nela. E o cipó caboclo me dá essa firmeza de estar nessa direção sem me desconectar, né, da espiritualidade, sem me desconectar dessa dimensão espiritual, né? Então o cipó caboclo, ele é muito importante pra gente, né? A gente usa bastante ele. Essa daqui é a erva baleeira, tá? Essa daqui é pequenininha, comidinha, mas ela é a erva baleeira. Essa erva, ela é muito usada por nós, tá? Para muitas coisas, inclusive para tempero. Ela seria o que muitos conhecem como o caldo quinor,
né? O cheiro dela é bem característico, né? Do caldo quinor, né? Mas ela é o natural. Essa erva ela é uma anti-inflamatória muito poderosa. A gente usa muito para diversas inflamações que a gente tem. A gente usa em chá, né? E a gente usa também como emplastro. No emplastro, a gente macera ela, como eu tô fazendo aqui na mão, com um pouquinho de água, né? E a gente coloca sobre o corte, principalmente. A gente usa ela muito como antisséptico e como restauradora, né? Da pele, né? E ela é anti-inflamatória. Então, quando às vezes a gente se machuca, né? Com facão, com machado, com as coisas que a gente usa no nosso dia a dia, e a gente tá no mato, a gente pega a baleeira, mistura um pouco com água e coloca sobre a pele, né? Onde tá cortado. E aí tem essa restauração. Muito rápido, gente. Muito rápido mesmo, assim. Em questões de 2 minutos já fechou, né? O corte, já parou de sangrar. E ele ajuda a não inflamar, né? Então, assim, a gente usa muita baleeira. Ela também é utilizada para dores musculares, né? Artrite, artrose, para dor muscular. Então, você pode fazer uma tintura de erva baleeira, né? E você pode estar passando sobre o local, né? Tendinite, bursite também ajuda a aliviar as dores, né? Então você pode estar passando sobre o local, fazendo massagem, né? 2 vezes ao dia ou 3, para estar melhorando, né? E desinflamando, né? O músculo, essa parte. É uma erva, assim, pra gente muito, muito utilizada, e a gente tem bastante aqui, né? Na nossa região. É muito difícil ela dar em outros lugares, ela é mais de praia, né? Então, ela é maravilhosa. Outra coisa que a gente usa a baleeira é a parte energética da baleeira, né? Então a gente pode usar banho, né? Dentro dessa parte energética, né, da fitoenergia, né, a baleeira ela é uma erva muito interessante, porque quando a gente tá com aquela sensação de falação da mente, né? Na qual a mente fala muito, fica falando, você chega no final do dia, você tá cansado, você não sabe nem do que, mas é de tanta sua mente ficar falando, né? Muitos pensamentos, aqueles pensamentos acelerados, você não consegue organizar os pensamentos. E aí, a baleeira, como banho, né? A parte energética dela, quando você toma, ela ajuda a calar a mente. Para de falar a mente e dá voz ao coração. Então, ela acalma a falação da mente e ela dá voz ao coração. E ajuda, né, a gente a ter tomadas de decisões mais equilibradas, mais organizadas, com mais clareza. Né? Da cabeça aos pés? Da cabeça aos pés, Da cabeça aos pés. Esse aqui é o pé de urucum. O urucum, a gente na tradição, a gente usa a fruta dele. É que ela tá bem pequena ainda. Não tá na época, Não tá né? na época ainda, tá começando. Esse sabuguinho, ele fica maior, né? Fica maior. Essa árvore também fica maior. E o urucum a gente usa para pintura. Nossa, a gente faz a tinta vermelha. Vermelha meio alaranjada, que a gente faz as pinturas para nossas festas, né? E quando a gente vai para casa de reza, é uma árvore bem sagrada pra gente. Dentro dela tem umas bolinhas vermelhas que a gente usa. E também a gente usa ele na comida, que ele é o coloral, né? Coloral tradicional, o puro, né? A gente deixa secar, a gente usa pra comer também. Esse daqui, ele tá bem pequenininho porque ainda não é época, né? Não é época, tanto que tá com florindo ainda, né? Ele ainda não é época, mas ele vai ficar grande assim. Aí essas sementinhas também vão ficar grandes, bem vermelhas, alaranjadas. E é elas que vão dar o vermelho da nossa pintura. A gente faz alguns traços com ele. E é um grande anti-inflamatório também. E são poucas árvores que tem atualmente, né? A gente está fazendo um replantio dela. Como aqui, a gente está começando a plantar aqui no espaço. Mais para frente tem outras árvores maiores que a gente acaba tendo a colheita, né? Mas ela dá
uma vez no ano, uma ou duas vezes só. Tem a época. E ela, quando ela seca, não dá para ter utilização para pintura, né? O anti-inflamatório vai no quê? Na folha? Não, é da própria semente, né? Eu vou depois mostrar o que a gente faz com o óleo, né? Como que a gente faz. E assim, o interessante, né, dela é que quando seca, como ele falou, a gente não usa na pintura, mas a gente usa para fazer o tempero da comida. Então você coloca na peneira, deixa ela no sol, né, para ir secando, secando, secando bem. Quando ela estiver bem sequinha, você pode estar macerando no pilão, né, deixando ele mais pó, e aí você usa na comida, né, como inclusive anti-inflamatório, porque esse é o natural, né. Aqueles que às vezes compra, eles misturam, né? Mistura com farinha, mistura com as coisas e ele não fica natural, né? Essa é uma outra espécie de urucum. Tá vendo? Aquela lá era verde. Essa é vermelha, né? Tá vendo? Tem um aqui, ó, já grandinho. Vou ver se eu acho que esse aqui tá meio seco, mas vamos abrir pra ver se dá. Esse aqui ele já tá passando do ponto. Ó. Eu pisei. Aí, já de novo. Meu Deus. Ainda tá crescendo, tá vendo? Mas ele fica daquele tamanho, né? Ele fica desse tamanho aqui. E aí ele fica mais alaranjadinho, que esse aqui já passou o ponto. Ou tá passado ou tá chegando ainda. Mas esse tá maior, tá dando pra ver melhor. A aroeira, ela tem um cheiro muito específico. Ela costumo falar que ela é crocante, porque quando a gente quebra, né, ela tem um sonzinho mesmo, né, de crack, né, ela é crocante. Que eu acho que é muito importante não só a gente falar da erva, mas como identificar a erva, né. E a aroeira, ela é a pimenta rosa, né? Muitas pessoas compram a pimenta rosa, pagam muito caro, né? Hoje em dia a pimenta rosa tá aí em torno de R$80 o quilo da pimenta rosa. E ela é uma erva, uma árvore linda, maravilhosa, que inclusive não tem só aqui, ela tem em São Paulo, por exemplo, tem nas calçadas de São Paulo, mas as pessoas não costumam olhar para as árvores, né? As pessoas não costumam olhar para as ervas. As pessoas olham para carro, olham para as outras pessoas, olham para os prédios, mas elas não olham para as árvores que estão, às vezes, ali no canteiro, na calçada, né? E ela é um remédio muito bom, muito maravilhoso. A gente usa ela em chá, né? E a gente usa para banho. E usa as sementes da pimenta rosa. Ela não tá na época, então ela ainda tá com as sementinhas bem pequenininhas, né? Quando ela tem as flores dela, é linda as flores, é muito cheirosa. Ela é uma erva muito cheirosa. Ela tá com as flores, com as pimentinhas bem pequenininhas ainda, né? Elas vão crescer, vão dar mais e vão ficar vermelhinhas, né? E a gente usa depois, né, quando ela tá vermelha, tanto para tempero, né, nas nossas comidas. E a gente usa também no fumo, né, misturado com ervas e o fumo a gente usa também. É interessante falar que existem dois tipos de aroeira, tá? Essa é a aroeira da pimenta vermelha. Existe a aroeira brava, chama, né? A aroeira brava, a folha dela é mais comprida e mais fina, né? A da aroeira brava, mais comprida e mais fina, se assemelha um pouco com a folha do eucalipto, tá? A aroeira brava. Não pode tomar banho com as folhas da aroeira brava. De novo, não pode tomar banho com as folhas da aroeira brava. As folhas da aroeira brava, além de serem compridinhas, os frutos delas são brancos. Essa é vermelha. E as frutos daquela lá é branco, tá? Então aquela lá dá coceirão, né? Empola, alergia, não pode. Essa aroeira é a vermelha, essa pode, tá bom? Meter.
Tucumbó, guero, maramá. Tucumbó, guero, maramá. Essa aqui é uma tintura, né? A tintura é algo que a gente usa muito, né? Também como um remédio natural. Existem duas formas de estar usando ela. Como que a gente faz, né? É simples, de certa forma. A gente coloca uma quantidade considerável de ervas, né? Dentro do frasco. Tem que ser de vidro, né? Para não ter problema de contaminação. E aí você coloca o álcool 90 graus, 96, ou o álcool de cereal. É muito importante dizer que o álcool de cereal pode ser ingerido. O álcool 96 não pode, né? Então a gente costuma já usar o álcool de cereal, né? Porque tem algumas tinturas que a gente usa internamente. A gente dilui ela em água, né? E a gente usa ela internamente. Então a gente pode fazer tintura de diversas plantas. A gente pode fazer a tintura de baleeira, como eu coloquei. A gente pode fazer uma tintura de aroeira. A gente pode fazer uma tintura, nesse caso aqui, é da centelha asiática, que eu mostrei pra vocês, né? Aquela que parece um coraçãozinho, que o talo dela é oco, né? Então, esse aqui eu fiz uma tintura de centelha asiática, né? E ela, eu vou estar usando, né, de forma interna. Então, eu vou estar diluindo ela, né, 20 gotinhas dela, num copo de água. E vou estar tomando duas vezes ao dia, né? Então, essa tintura, né, no caso da centelha asiática, ela vai ser interna, né, que nem eu falei. Mas a tintura, por exemplo, da baleeira, eu posso estar usando ela de forma externa, né? Então, vamos supor, se isso fosse uma tintura de baleeira, eu poderia colocar um pouco na minha mão, e eu tô com dor muscular, eu vou passar e esfregar na minha perna, porque os componentes, né, dessa erva, né, que ficaram ainda mais intensos, né, eles vão estar ficando, né, entrando pelos poros e tá fazendo o que precisa ser feito, no caso, né, do músculo, do osso, né, de alguma inflamação, né. Essa é de aguardião. Então a tintura, ela pode ser usada dessas duas formas. Só relembrando, álcool de cereal pode ser consumido. O álcool 96 não pode, tá bom? Então essa é uma forma que a gente usa de remédio, né? Também, muito utilizado por nós. E também, a gente também usa através de óleo, né? Óleo para massagem, né? Que nem eu coloquei aqui, falei, eu dei o exemplo da baleeira, né? Dei o exemplo da baleeira. Dei o exemplo da baleeira no álcool. Mas eu posso fazer no óleo, tá? Eu posso fazer a baleeira, deixar a baleeira macerada aqui cerca de 90 dias, né? E depois eu posso estar usando ela para poder fazer a massagem, né? E passando, né? Quem tem problema de artrite, artrose, dores musculares, como eu coloquei, né? Então pode estar fazendo no óleo também. Uma outra forma de estar fazendo óleo é colocar a erva, né? O óleo, não é óleo de soja, tá, gente? É óleo natural. Tem que ser o óleo de abacate, ou óleo de girassol, ou óleo de amêndoa, né? E aí você coloca numa panela, né? No fogo baixo, sempre no fogo baixo, com as ervas. E você vai deixar aquilo esquentando, não pode levantar a fervura. Tem que esquentar só, e vai esquentando, esquentando, esquentando. As propriedades daquelas ervas vão estar saindo no óleo. E aí cerca de 3, 4 horas ao fogo. É um processo demoradinho. A gente faz no fogão a lenha, né? Que a gente tem essa possibilidade. Se não, pode fazer como eu falei. Você
Você pode deixar a erva dentro do óleo durante, no mínimo, 90 dias, porque o óleo demora mais do que o álcool, né? Para estar retirando as propriedades das plantas. E aí você deixa cerca de 90 dias ou mais para poder estar saindo dessas propriedades. Então a gente também usa bastante o óleo com as ervas, né? Foi até. Agora eu vou falar sobre a maracá, né? É um instrumento muito sagrado para muitas etnias, né, indígena, e para nós também, né? É um instrumento musical, é um instrumento de rezo. Ele não é só para música, né? Ele não é só utilizado para marcação de música, mas ele é um instrumento que a gente usa para rezo, para cura, né? Então, quando às vezes a gente vai fazer uma limpeza, né? A gente vai conversar com algum espírito, né? Para esse espírito estar dando espaço, para ele estar saindo dali e tal. A gente usa a maracá para poder fazer essa limpeza, né? Então, é um instrumento extremamente sagrado. E eu tô frisando muito o sagrado porque muitas pessoas às vezes usam, né, esse objeto como se fosse um simples chocalho. E ele não é um simples chocalho. Ele tem um fundamento, né, muito importante para nós, um fundamento muito grande dentro da espiritualidade, que é, no caso, a união, né, das forças, né, a integração das forças, né, do masculino e do feminino. E não no sentido homem e mulher, né, isso só como uma representação de força, né, do masculino e feminino. Então, para nós, né, dentro dessa linha espiritual, né, dessa perspectiva de espiritualidade, o cabo da maracá é a representação de Nyanderu Tupã, que com seu poder divino, força, onipotência e onisciência penetra e encaixa no centro da Mãe Natureza, que é representada pela cabaça, o útero divino, o berço que acolhe toda forma de vida, onde os espíritos dos nossos ancestrais permeiam com maestria entre os mundos, que é representado por essas sementes que estão dentro da maracá. Essas sementes que a gente usa é a que a gente chama de capiá. Essa aqui é capiá. Tem pessoas que conhecem como lágrima de Nossa Senhora, né? Mas a gente aqui dentro da nossa tradição a gente chama de capiá. Essa semente, ela é muito sagrada para nós, a gente usa ela em muitas coisas. A gente usa nos instrumentos musicais, como na maracá. A gente usa nos nossos artesanatos, né? E segundo os nossos antigos, os nossos mais velhos, os espíritos ruins, os espíritos, né, mal qualificados, de baixa consciência, eles têm medo, né, dessa semente que é o capiá. E essa semente dentro, né, da maracá, são os espíritos dos nossos ancestrais. Então, quando a gente, né, aciona, a gente acorda os espíritos dos nossos ancestrais. A gente chama, a gente acorda os espíritos dos nossos ancestrais para poder não só cantar, mas como fazer as limpezas. Então, quando a gente vai fazendo a limpeza, ou quando a gente vai cantando, os espíritos desqualificados, os espíritos, né, de baixa consciência, eles trazem para dentro da maracá. Eles aprisionam, como se eles aprisionassem dentro da maracá. Então, com o tempo, às vezes a maracá racha, né, ou quebra. E para nós isso é natural, porque ela já fez o papel dela, né, dentro desse campo de como eu estava explicando, né, dentro dessa egrégora, né, que os espíritos trabalham, né. Então ela aprisiona e chega um dado momento, né, que ela vai quebrar e é para não utilizar mais. Então a gente entrega, né,
no pé de uma árvore ou a gente queima, né, em respeito. Aqui eu trouxe mais ou menos, né, a representação de como seria, né, o passo a passo de uma maracá. Então aqui é o fruto, né, ainda verde, né, pesado, ele é mais pesado. Aqui ele tá secando, né, vendo, ainda tem essa parte verde, mas ele já tá secando. Aqui ele já tá seco, né, e aí a gente abre ele, né, para poder fazer o encaixe. Quando a gente abre, ele tá cheio de sementes ainda, né, ele não tá limpo, né. Então a gente tem o processo de limpeza, e quando a gente faz esse processo de limpeza, lembrando que é a representação do útero, lembra, né, da mãe natureza, é a representação do útero divino. Então quando a gente está limpando essa maracá por dentro, a gente está exatamente no processo de limpeza, inclusive nosso. Então o que nós queremos limpar, né, na nossa vida, desde o nosso nascimento, né? Então a gente vai raspando isso, né, essa cabaça, a gente vai tirando, né, essas sementes que estão aqui, e esse grosseirão que tem, né, para a gente poder ter a representação, né, dessa limpeza nossa, né. Então quando eu tô fazendo isso aqui, e eu tô tirando, ó, é o que eu quero tirar em mim, o que eu quero limpar em mim, o que eu não desejo mais em mim, né? Então tem todo um processo, né? Por isso que ele é muito sagrado. Ele não é só, né, um chocalho, né? Todo o processo de feitio dele é muito sagrado. Tudo é rezado, tudo é no intento, né? Então depois que a gente tira tudo, né, a gente deixa secar mais um pouco, né, aqui dentro, tá vendo? Tá meio molhado. E aí ele vai ficar assim, bem levinho, né? Ó, o barulho já muda, ó. Aí ele fica bem levinho, não tem mais nada, já tá limpinho. Aí a partir disso, a gente faz o encaixe, né, do cabo, sempre dentro, né, desse respeito, desse sagrado, né, que eu expliquei. O cabo como a força, né, de Nhadeiro Tupã, a força do masculino. E depois, né, a gente faz o fechamento e a gente vem com os grafismos, né? Ou com o grafismo no queimado, ou com o grafismo pintado, né? E aí, o grafismo de novo, dentro da representação que a gente explicou, né, como uma forma de proteção, né, como uma forma de ligação, né, com a nossa ancestralidade e com essa espiritualidade. Imbaúba é esse aqui, ó, vocês estão vendo. Tem duas espécies de imbaúba. Tem a imbaúba branca e a imbaúba vermelha. A branca é essa. Essa por quê? A branca. A diferença entre as duas. A branca, o centro dela, ela é um buraco muito fininho, né? E como a gente usa a imbaúba para o artesanato, para o pau de chuva, que a gente usa também no guatsu para tocar, né? Que ele imita o som de chuva na hora que você está fazendo o rezo, né? O som das águas, né? A diferença, a imbaúba branca, ela tem um centro dela muito fino. E a gente usa a imbaúba vermelha, aqui não tem, né? Aqui no nosso espaço não tem a imbaúba vermelha. A gente usa a imbaúba vermelha, por quê? A imbaúba vermelha, o centro dela, ela é mais oca, só que ela é cheia de nozinhos. O que é o processo dela para estar sendo retirada até o artesanato? Quando a gente faz a retirada dela, a gente já não tira e leva para casa. Não. Ela já tem um processo anterior à retirada. Dentro dela, da pó de chuva, da imbaúba, tem a formiga, né? As formigas moram dentro dela, vão comendo ela interna. E quando a gente corta, a gente deixa ela caída no chão. Pra quê?
continuar o processo da formiga. A formiga continua comendo ela interna, né? Para ela fazer aquelas camadas dela ficarem mais finas, né? Para ela poder fazer o oco dela. Aí depois de 2, 3 semanas que a formiga fez esse trabalho da própria natureza, a gente vai lá e retira as formigas com cuidados que sobram para estar não matando o animal, né? Sim, ela tomando um cuidado para ela estar voltando à natureza. Aí após isso a gente leva para casa para estar começando outro processo, né? Do trabalho, que era de fazer o pó de chuva, né? Aqui são os processos que ele tem, né? Aqui, ó, vou mostrar para você aqui. Aqui é ele já descascado, que a formiga já fez o trabalho dele. E a mesma, como dizer, o mesmo trabalho que tem nele, a formiga de dar a casca, de limpar, ele fica cheio de nozinho aqui dentro. Aí depois a gente termina de tirar esses nozinhos aqui dentro, aqui, ó, lá interno dele. A gente passou a madeira para terminar de fazer essa limpeza, né? E uma coisa, o pó de chuva, a maraca, eles nunca vão ter o mesmo som. Por quê? Tá vendo essa espessura? É o que dá o som nela. Tanto esse aqui, ó, esse é mais grosso, esse aqui é mais fino, né? Ó, mais fino. E esse aqui, ó, ele é mais fino ainda. Cada um vai dar um som. A questão do processo da formiga, né, mesmo? E no processo dele, depois que a gente já tirou a casca, a gente limpa ele, a gente usa o bambu, né, para fazer o som. E vai fazendo ele em espiral, né, em torno dele todinho, ó. Ele vai fazendo esse círculo até a outra ponta. Aí muita gente acha que é ferro, que é pedra, que é colocado dentro. Não, são palitos de bambu mesmo, né? E a gente usa também nele, não só no colar, não só na maraca, a gente também usa o capiá, né? Que como foi falado no outro, que também é conhecido como capiá, conta de rosário ou lágrima de Nossa Senhora, né? Que é o capiá. E nesse processo a gente faz as pinturas, tanto com ele queimado, quanto com ele pintado, ou com ele no trançado, que é a palha e o cipó imbé, né, que vai fazendo de pedacinho em pedacinho. Aí, terminando esse processo, a gente tem que dar o som. A gente coloca a madeirinha para fazer o encaixe, né, dele, para começar a dar o som. Aí conforme a gente vai colocando o capiá, você pega um montinho do capiá, né? Se concentra. Pede para Nyanderu abençoar, trazer as boas energias, né? Para estar fazendo essas limpezas, né? Conforme você vai colocando ele, você vai sentindo. Vai pedindo e vai colocando. Vai fazendo reza, né? Aí, depois que você fez o primeiro, essa parte, tampa ele de novo e vira para ver se está suficiente. E o som, como eu falei, a gente usa ele tanto no toque, né? Não para marcar tempo, mas o que vai sentindo ali para fazer a limpeza nos rezos, nos cantos, nos boraí, nos ningaraí, como a gente explicou. E também quando você faz o processo também de meditação, de autocura, você se concentrar, porque ele faz o barulho das águas. Ele vai trabalhar as águas internas. Tanto o feminino quanto o masculino tem as suas águas, né? No feminino é mais no útero, os homens têm na sua parte interna toda, né? Aí você vai lá, vai trabalhando o som. E ele vai fazendo essa cura das suas próprias águas,
E também você pode estar fazendo em outra pessoa também. Você pode estar lá no sentir, você faz a limpeza no cachimbo, né, em você, antes com a fumaça, e você pode estar vindo, ó, aqui, ó. E vai passando. Sempre de cima para baixo, né? Esse movimento das águas vai fluindo não só na maraca, mas na água interna da gente. Aí você pode vir e fazer aqui na frente, nas costas, onde você tira. E também você pode vir. Você vem tocando a água. E conforme você vai tocando, você vai sentindo onde que precisa tocar mais alto. Então pode ser, na hora que você sentir, você pode balançar. Ele pode movimentar as águas e voltar. Na nossa tradição, depois que a gente fez esse processo de limpeza, a gente pega o pau de chuva, a maraca, o cachimbo e vem joga para o fogo. Porque o fogo é a transmutação, né? Tanto que, explicando um pouquinho sobre o fogo agora que está no centro, a gente tem ele no centro para fazer a limpeza, né? Por isso que o fogo sempre fica no centro. E é uma das coisas que a gente não deixa apagar, né? E você vai sentindo, se você sentir de fazer em outra pessoa, se você não sentiu. Terminou, você vem no ambá, né? Agradece, aninderu com ele. E pode deixar. Mas também o ambá também da gente tem os próprios instrumentos que a gente deixa ali, né? A gente deixa ali os próprios instrumentos que é usado diretamente na própria casa de reza. Tanto o pau de chuva, quanto a maraca, o cachimbo e tem o taquá. O taquá é um bambu oco que a única pessoa que toca o taquá são as mulheres. Os homens não tocam o taquá. Né? Que é o de que vai batendo, faz pô, 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 pô. Ele faz esse barulho quando ele bate no chão. E essa vibração ele vai estremecendo e vai limpando. A questão do pau de chuva, né, que eu estava falando. Ele faz a limpeza das águas, os taquá, a vibração, a maraca, a corda, caiu o cachimbo, faz a limpeza, né? Esse foi um dos processos que a gente faz com o pau de chuva. Vou falar um pouquinho sobre a questão da pintura. Mas antes, para mim começar a explicar a pintura, eu tenho que começar desde o começo, o processo. Aqui, vou te mostrar para vocês um pé de genipapo, que para nós também é uma árvore muito sagrada. E daqui tá bem difícil de estar tendo o pé. Tanto que a gente tem ela plantada aqui, ali, tem alguns pés plantados. E esse é o único que está indo mais para frente. Ela dá o fruto do genipapo, né? Que é esse fruto. Ele é um pouquinho mais verde, na verdade. E ele que a gente faz a tintura, né? A gente pega ele no pé e vai batendo nele, para ele ir soltando o líquido, né? Aí o processo dele é assim. A gente pega a madeira e vai batendo, 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 batendo. Ele não pode rachar durante esse processo, né? Porque ele tem que ficar mole, o genipapo. Esse aqui já está um pouquinho já mais velhinho, né? E daí fez esse processo, ele estando mole, a gente abre ele e tira o sumo dele, né? Esse aqui não vai estar tão bom, porque ele já está bem passado. Ele é mais verde dentro. Aí quando a gente fez esse processo, a gente tira toda essa parte aqui, ó. Essa parte. E vai batendo ele, né? Para ele ficar bem úmido mesmo.
Aí quando ele estiver bem úmido, a gente pega e começa a apertar para tirar o sumo, que é o líquido, né? Que é esse líquido aqui, ó. Ele sozinho, ele é azulado, né? Aqui ele vai estar um pouquinho mais preto porque ele já está com carvão, que a gente usa para fazer ela ficar preta, né? Então ele já vai estar um pouquinho mais escuro, ó. Mas se você reparar bem, ele é azulado do mesmo jeito, ó. Ó. A cor é azulada, né? Aí a gente usa o carvão, a gente pega o carvão de lenha, de fogão, de fogueira, né? Pra tá moendo, deixando um pozinho, pra gente fazer a mistura. Assim, ó. Aí aqui já é o sumo, né, que eu tirei, aí você faz essa mistura, ó, pra deixar ele preto. Uma das coisas, a gente usa também o bambuzinho pra fazer os traços, né? Da nossa tradição, as pinturas. Aí você mistura, vai misturando. Até tomar cuidado também na hora que estiver fazendo, porque o genipapo, o sumo do genipapo, ele fica de 15 a 20 dias na pele, né? Depois que você faz a pintura, e tanto ele fica na mão. Ele fica não pinta outras coisas, nem nada, mas ele entra nos poros da pele. E fica bastante tempo, né? Aí, esse é o primeiro processo da pintura, né? E como é que eu posso explicar mais? Na nossa tradição, tem o genipapo, que a gente usa, e também o urucum, que a gente estava falando um pouco antes, que é aquela frutinha que dá no pé que faz a nossa tinta vermelha, né? Ó. Aí ele já é um sumo, né, que a gente fez para deixar, para conservar, porque como ele é de época, ele tem hora que ele acaba, a gente tem que ficar guardando, né? Essas são as duas tintas que a gente usa, tanto no rosto, né? E o genipapo a gente usa na pele, na parte de baixo, para fazer as pinturas. E as pinturas a gente faz tanto para festivais da nossa cultura, né? Jogos, ou quando a gente vai ter as apresentações. E também trazendo um pouco dos nossos antepassados que vem trazendo as pinturas. Elas não são de hoje. Elas são já pinturas antigas que vão passando, né? E cada grafismo tem o seu próprio significado, né? Esse que eu vou fazer nela é um grafismo de trazer alegria, paz, né? É um grafismo para festa, né? E conforme vai fazendo, a gente vai sentindo o que a pessoa precisa na hora, né? Antes de chegar até a conexão com a tintura e a pele, né? E o processo de fazer é bem assim, você sente e vai. É importante ressaltar que o grafismo ele varia de acordo com a cultura, tá? Então, os traços eles variam. Existem algumas culturas que trabalham mais com os traços retos, outros trabalham mais com pontilhado, né, com os pontinhos, e isso está realmente dentro, né, do processo ancestral e cultural de cada etnia, né? Por isso que difere muito, né? O grafismo ele não é único. Então o significado de um grafismo para nós não necessariamente vai ser o mesmo significado do grafismo, né? De um traço de uma outra etnia, tá? Então as pessoas às vezes olham lá um desenho e falam assim, esse aqui é para isso, e aí acha que é sempre assim. Não é. Ele vai diferir de acordo com a etnia, de acordo com a cultura. A forma, né, com que a gente recebe o grafismo, ele é também parecido com o Boraí que a gente explicou, né? A gente recebe essa intuição, pode-se dizer assim, através dos nossos ancestrais. Então, quando a gente olha para a pessoa e a gente vai fazer o grafismo na pessoa,
a gente sente quais são os traços que a gente vai estar colocando na pele, né? E isso é passado dos nossos ancestrais. Por isso que, às vezes, numa vivência ou num curso, né, e que tem o grafismo, cada um vai receber o seu grafismo, não é igual, né? Porque tá dentro dessa intuição que a ancestralidade passa pra gente. Depois que o grafismo tá pronto, esperar secar na pele, né? Não passar a mão, porque ele vai manchar se você passar a mão. Chega lá, deu coceira, eu vou passar a mão. Ele vai manchar toda a pele. E vai ficar tempo, que nem a gente fala. E depois que secou, quando você for tomar seu primeiro banho, a tinta vai sumir completamente. Vai parecer que não tem nada, né? E depois você toma o banho, você está secando. Aí você vai descansar normal. No outro dia ela vai parecer bem mais forte. Diferente do urucum. O urucum, ele sai no banho, né, com o sabão, ele sai. Ele não fica de 15 a 20 dias como o genipapo, tá? Nesse processo que a gente está explicando. O urucum, ele sai. E também o urucum também é usado também para pintura, mas também ele ajuda a questão dos animaizinhos, querer morder, pernilongo. E também ele, se eu não me engano, ele protege ou ele faz a proteção do sol. Isso. Para não se queimar, né? Não ter queimadura. Isso. Aí vem o vermelho. Fica meio alaranjado, meio vermelhado. Quanto mais carvão você coloca no genipapo, mais preto ele fica. Essa parte do genipapo, né? Mas mesmo assim, se você pegar ele sem nada, sem carvão, sem nada, ele penetra na pele do mesmo jeito, ele fica azul. O carvão é mais para deixar ele preto, né? A gente usa. Porque na nossa etnia, a gente usa bastante o preto e o vermelho. Mas tem as outras etnias que acabam usando o amarelo, que é da questão do barro, o branco. Cada etnia tem a sua própria cor, né? Isso foi uma demonstração. Uma demonstração, né? O Eté. Mandaru, o Japoquara. Ele primeiro fez o sol. Oi, Tsafeawa, Arurei, Iluminando assim nosso universo. E assim fez o mundo dos índios e da natureza. Nosso pai é Tupã. Oh, Nhanderu. Nosso pai é Tupã. Oh, Nhanderu. Essa imagem da selva. Essa imagem da selva.
Ele primeiro fez o sol. Toitsapela, Arurei, Iluminando assim nosso universo. E assim fez o mundo dos índios e da natureza. Nosso pai é Tupã. Nosso pai é Tupã.